Olá pessoal, eu sou o professor Diego e o tema dessa aula é serviços de transporte providos pela internet. Bom, vamos pensar o seguinte, né? Até aqui nós consideramos serviços de transporte que uma rede de computadores poderia oferecer de forma assim bem geral, tá? Agora nós vamos nos aprofundar mais no assunto e analisar o tipo de suporte de aplicação provido pela internet. Então, a internet, em um amplo sentido, né? Por exemplo, as redes TCP/IP, então ela disponibiliza dois protocolos de transporte para aplicações, que é o UDP e o TCP. Então, quando você, como um criador, um desenvolvedor de aplicativo, cria uma nova aplicação de rede para a internet, uma das primeiras decisões que você deve tomar é a utilização do UDP ou do TCP, sendo que cada um deles oferece um conjunto diferente de serviços para as aplicações solicitantes. Então, se a gente olhar aqui um exemplo de uma tabela, então nós vamos observar quais são os requisitos do serviço de transporte para aplicativos comuns. Então, quando nós falamos aqui de um tipo de serviço como a transferência, um download de arquivo, então eu não posso ter perda de dados, ou seja, esse aplicativo que eu estou requisitando para fazer um download para minha máquina, ele deve chegar da mesma forma como ele existe na nuvem, ou no local que eu estou fazendo a solicitação. A vazão ela é elástica, eu posso ter ora essa aplicação vindo mais rápido, ora vindo um pouco mais lenta, que não vai comprometer o meu objetivo, que é ter esse arquivo em perfeitas condições no meu host, tá? Sensibilidade ao tempo, é algo que eu preciso ter ali uma baixa latência para poder conseguir? Não tem essa sensibilidade ao tempo, tá? Quando a gente fala de e-mail, ele possui as mesmas características, Quando eu envio o e-mail, vamos supor que lá tem um anexo grande, a única coisa que eu tenho que fazer é ter que aguardar um tempo até todo aquele anexo fazer essa transferência de arquivo para minha máquina. Quando eu envio o e-mail, mesma coisa, Estou enviando um e-mail ali somente com texto, por exemplo, eu não posso ter ali a perda de dados, mas a vazão pode se caracterizar por uma forma elástica e não tem uma acessibilidade com relação ao tempo. Documentos web, quando a gente acessa uma página, da mesma forma, eu preciso receber todos os arquivos sem perda, mas a uma velocidade qualquer, e que pode ser, por exemplo, uma baixa latência. Quando nós falamos sempre sobre sensibilidade ao tempo, e também a vazão, a gente sabe que quanto mais rápido, melhor, Quanto tivermos uma internet com a maior largura de banda, também é melhor, mas friamente analisando, são coisas que não impactam no conteúdo que está sendo consumido. Quando a gente fala de áudio e vídeo em tempo real, por exemplo, você está fazendo ali algum tipo de ligação telefônica, você está ali fazendo algum tipo de videoconferência, então eu posso perder ali alguma parte dos pacotes, alguns milissegundos ali da fala, de quem está usando, pode se perder. Então tem uma tolerância, não preciso receber tudo, mas eu preciso receber rápido, Então eu tenho que ter garantido uma certa vazão, e sensibilidade na casa dos décimos de milissegundos, Se a gente considerar ali mais ou menos, se você pegar um pacote desses tipos de áudio aqui, um pacote, se você perder um pacote que vai ter ali em torno de milissegundos, 10 a 30 milissegundos de áudio, não vai impactar em toda a frase que você, no sentido da frase que está sendo dita naquela videoconferência ou naquela audioconferência, certo? Quando a gente fala também de streaming de áudio, quando nós estamos consumindo ali nesses aplicativos, para poder ouvir uma música ou assistir um vídeo, ele também é tolerante à perda, Pode ser que tenha ali algum pacotinho perdendo, desde que não comprometa ali a qualidade, e a possibilidade de entender o que está acontecendo. Então a gente pode considerar esses mesmos critérios aqui, para vídeo, como vídeo, vocês devem saber, que são várias fotos em sequência, acompanhados muitas vezes pelo áudio, então tem aqui uma quantidade maior da minha largura de banda para poder suportar isso,
E no caso aqui desse streaming eu também tenho uma acessibilidade ao tempo, né, de alguns segundos aqui no máximo, né, se não compromete a qualidade do que a gente está consumindo. Jogos interativos, a gente vai para a mesma situação ali do áudio e vídeo em tempo real, né? Então eu posso ter uma acessibilidade ao tempo também na casa dos décimos de milissegundos, né? E uma vazão ali de poucos kilobytes. Geralmente são comandos, né, que você precisa enviar e receber alguns outros, né, formas também de comandos para que o jogo possa desenhar ali na sua tela aquilo que é esperado a partir da sua interação, né? Quando falando de mensagens instantâneas, né, ou seja, estamos ali enviando o texto, é interessante que o texto todo, né, chegue ali para o destino sem sofrer perda, né? Porque imagina você escrever uma frase e chegar faltando uma palavra, então isso compromete, né? Mas nós temos uma vazão já elástica e a sensibilidade ao tempo pode sim, pode não, né? Você mandar também um texto e ficar aguardando uma eternidade para receber uma resposta também não é algo interessante, né? Então a latência também é importante para esse tipo de aplicação, tá? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês o que pode, né, o que vocês podem esperar na hora de decidir por qual serviço de transporte a sua aplicação vai utilizar, né? Então eu vou apresentar aqui, né, uma forma bem básica dos conceitos sobre os serviços da camada de transporte utilizando o protocolo TCP e comparação aqui com o protocolo UDP. Então a pergunta é: de qual serviço de transporte um aplicativo precisa? Então você vai ter que julgar dentre as funcionalidades e o que o seu aplicativo necessita, qual protocolo você pode adotar. Adotando o TCP, você tem aqui a possibilidade de um transporte confiável. Então você vai ter a garantia, né, de que todos os dados que você pretende enviar, eles vão chegar no destino, tá? E mais interessante, na ordem que você programou que eles chegassem, tá? Outro ponto importante do TCP, ele tem aqui um controle de fluxo, né? Então o emissor não sobrecarrega o receptor, então não vai vir aquela avalanche de pacotes, né, para o receptor, né, porque tem esse controle de fluxo. Outro controle muito importante é o controle de congestionamento. Então ele consegue detectar ali se está havendo, né, se a rede está congestionada, limitando a capacidade de transmissão do processo. Então ele consegue segurar ali e falar: opa, vamos emitir agora menos pacotes porque está congestionado, depois ele intensifica o envio, né? Então ele faz esse controle também de congestionamento. É um protocolo que é orientado para a conexão, né? Então a configuração necessária entre os processos do cliente e do servidor, ele vai se preocupar com essa questão. Porém, ele não fornece o que? Temporização. Você não tem a garantia de quão tempo, né, de qual a latência que vai ter nesse item, tá? Você também não tem uma garantia de vazão mínima. Olha, esse dado tem que ir a 500 kbps, né? Ou seja, 500 kilobits por segundo. Isso você não tem essa garantia. Você sabe que o que está proposto a ser entregue vai ser entregue, né? Ele vai fazer de tudo para que a mensagem chegue no destino da mesma forma como foi enviada. Outra questão que ele não tem é a questão da segurança. Se você envia texto puro, ele vai enviar esse texto puro por toda a rede que o pacote vai passar, né, até chegar no seu destino. Já o serviço UDP, nós temos uma transferência de dados não confiável, né, ou seja, para os processos de envio e recebimento. Então você vai enviar um pacote e você não tem a certeza de que esse pacote vai chegar no destino. Ele também não fornece confiabilidade, né, ou não fornece controle de fluxo, ele não fornece controle de congestionamento, não fornece temporização, garantia de vazão, segurança ou configuração de conexão. Ou seja, ele simplesmente pega o pacote e envia. É isso que ele faz, tá? Então, um protocolo bem simples, UDP. Esse aqui é um protocolo mais complexo, né? Aí você pode pensar assim, mas espera aí, para que eu vou usar? Por que existe o UDP, gente, se não tem nada do que o TCP tem, né? Então você tem para pensar, mas espera aí, o que a sua aplicação precisa? Então, baseado na necessidade da sua aplicação, pode ser que o UDP seja mais interessante, né? Como ele não tem uma série de checagem aqui, uma série de confirmações de envio, a gente começa a entender
que quando eu utilizo o DP ele é mais rápido, porque simplesmente enviar o dado, põe no DP e ele manda. Pronto. Não precisa fazer um início, ver se existe lá o servidor, ver se vai fazer uma conexão, né? Você vai ali estabelecer uma conexão fixa com o destinatário. Não tem nada disso. Simplesmente pega o dado e envia, né? Então, será que vai ter situações que eu preciso do DP? Por exemplo, né? Se eu parar para pensar em e-mail, eu tenho aqui um protocolo utilizado que é o SMTP, né? Que está disponível nessa RFC. Se você vai fazer o download da apresentação, aqui tem um link para você consultar, né? Lembrando que RFC é onde você tem descrito todo o processo de implementação do protocolo, né? E também, às vezes, ali que ele foi atualizado, né? Então é interessante quando você quer trabalhar com esse protocolo, você quer fazer uma aplicação para lidar com esse tipo de protocolo, é interessante você consultar RFC para ver se a sua aplicação vai lidar com todos os requisitos necessários para implementar o protocolo, né? Ele utiliza quem? O TCP, porque eu preciso garantir que meu e-mail chegue da forma como eu estou pensando, da forma como ele foi formulado. Transferência de arquivo, também utilizando o protocolo FTP, ele é executado, né? Lembrando que o FTP está na camada de aplicação e o TCP está na camada de transporte. Então o FTP também utiliza TCP. Quando a gente fala de web, o protocolo HTTP também trafega sobre TCP. Quando eu falo telefonia por internet, né, aquele protocolo SIP, o RTP, aí nós já temos aqui uma situação, nós temos uma comunicação em tempo real. Nesse caso, olha o DP aparecendo aqui. Pode ser que em alguns momentos o DP seja mais interessante, porque eu consigo enviar os dados de maneira muito mais rápida. E para esse tipo de serviço, para esse tipo de aplicação, isso é um item bem interessante, tá? Temos aqui o Skype, por exemplo, que tem o seu protocolo da camada de aplicação proprietário, né? Então não está disponível para consulta. Temos aqui streaming de áudio e vídeo, também utilizando o TCP, né? Temos aqui um outro protocolo HTTP, né, que eu posso utilizar, e também o protocolo Dash. Tem jogos interativos que podem utilizar o protocolo WoW, protocolo FPS, que em alguns momentos podem utilizar o TCP e em outros momentos o UDP. Então, olha aqui que interessante. Quando eu tenho uma comunicação em tempo real ou interagindo com algo em tempo real, olha o TCP aqui aparecendo como uma opção de protocolo de transporte. Com isso, então, a gente já começa a entender que o UDP é quando eu quero agilidade, quando eu preciso de velocidade. Então, sobre segurança no TCP, nós vimos que o TCP não oferece a segurança, né? Então, vamos entender aqui questões básicas sobre sockets TCP e UDP. Basicamente, eles não possuem encriptação, ou seja, não tem aquela opção de criptografia. Senhas em texto puro enviadas para os sockets serão trafegadas na rede da mesma forma. Se você enviar texto puro para o TCP ou UDP, eles vão fazer dessa forma, tá? Vai ser enviado de texto puro. Da forma como você enviar para a camada de transporte, é a forma como ela vai enviar esses dados, tá? Quais são as opções então de segurança da camada de transporte? Então nós temos o TLS, que vem de Transport Layer Security, né? Ele provê conexões TCP criptografadas. Então agora, quando eu estou falando de segurança, eu começo a ter a confidencialidade, ou seja, meus dados não estão mais em texto puro. Os dados estão sendo trafegados, criptografados, embaralhados. Então as pessoas que porventura vier a ter contato com esse pacote ao longo da rede, não vai ter condições de verificar ali o seu conteúdo. Assim eu garanto uma confidencialidade. Integridade, porque ao final esses dados vão ser verificados, né, para ver se é o mesmo dado que foi enviado, então tem a garantia da integridade, e também da autenticação, né, no host final. Então tem a garantia de que é um host autenticado, ou seja, permitido para poder fazer esse tipo de envio. A implementação de TLS na camada de aplicação, ela é muito simples, tá? Você pode utilizar diversas linguagens, tem bibliotecas de TLS, então você vai implementar essa segurança na camada de aplicação, no aplicativo,
e você vai enviar já esses dados criptografados pelo TCP. Então a gente entende que a camada, né, o uso, por exemplo, do TLS, ele está ali entre a camada de aplicação e a camada de transporte. Ele que vai fazer esse meio campo, né? E vai criptografar a mensagem e enviar para a camada de transporte. Então, texto não criptografado enviado para o socket, que agora percorre a internet criptografado. Tá? Então, o TLS faz essa vez para a gente. Não vou entrar em detalhes. Se você quiser saber mais sobre o uso do TLS, basta consultar o capítulo 8 da nossa referência bibliográfica. E na próxima aula nós vamos falar sobre protocolos da camada de aplicação. Até lá!